O Marcelo Silva, tem alguma boa notícia do Timão? Marcelão, boa. Deixa eu pensar. Bom, o Nicolas e o Gui Amorim, que eram dois meninos da base, que existia a suspeita de que poderiam fazer o mesmo caminho do Cauê Furquinho, o Corinthians já conseguiu se prevenir, os dois terão seus contratos prorrogados, tá? Eles vão garantir bons aumentos salariais para evitar qualquer risco de perda dos atletas com pagamento de multas rescisórias baixas. Na semana passada, o Bahia pagou 14 milhões de reais da multa rescisória e levou o atacante para o tricolor. Sobre o Dorival, esse está bem ameaçado. O Corinthians alcançou o seu maior jejum de vitórias em Campeonato Brasileiro na história da Neoquímica Arena. O Corinthians nunca havia ficado 5 jogos seguidos sem vencer em seu estádio pelo Campeonato Brasileiro. E essa sequência foi alcançada com a derrota por 2-1 para o Bahia no último sábado, tá? O Corinthians tem 2 jogos agora que vão falar muito sobre o futuro do Dorival. Próxima partida contra o Vasco fora de casa, jogo seguinte contra o Atlético Paranaense. Se o Corinthians colecionar 2 tropeços, eu entendo para você que talvez o Dorival nem chegue para a partida da volta contra o Atlético Paranaense, tá? Vale a lembrança que na próxima segunda-feira ocorre a eleição lá no Corinthians para definição do novo presidente. O Átila Zapata Jorge, sobre o Timão, me fale sobre as chances de novo transfer ban. Quem são os credores e valores se a punição por pontos pode vir no Brasileiro de 2025? Assunto super importante, tá? O Corinthians tem hoje um transfer ban contra si. Se o Timão sofrer mais alguma punição, a FIFA pode decidir por aplicar um outro transfer ban ou a perda de pontos. E aí o Corinthians perderia até 6 pontos por cada punição. E tem mais 2 julgamentos que já aconteceram na Corte Arbitral do Esporte e o resultado vai sair a qualquer momento. Julgamentos do caso Matias Rojas, que ele cobra 40 milhões de reais do Corinthians, e julgamento da compra do Tadjeres, da compra do Corinthians, do Rodrigo Garro, junto ao Tadjeres, a dívida é de 23 milhões de reais. Se essas definições saírem nessa semana com o Corinthians ainda com o transfer ban, o Timão corre risco de perder 6 pontos, como aconteceu em 2020 com o Cruzeiro, tá? Bora fechar o vídeo para contar se existe alguma chance de Claudinho, meio atacante revelado no Corinthians, com passagem por Red Bull Bragantino, recentemente no Zenit e agora no Al Saad, se existe alguma possibilidade desse atleta voltar ao futebol brasileiro. Ele foi especulado em pelo menos 3 clubes diferentes. Grêmio e Corinthians demonstraram interesse e eu fui checar com representantes do atleta se existe alguma chance de um negócio avançar, antes de explicar que na metade da temporada passada, o Claudinho ele deixou o Zenit para virar reforço do Al Saad, clube mais rico do Catar. Pois bem, negociação de 20 milhões de euros, contrato até 2029, e nesses primeiros 6 meses, sob um novo clube, o Claudinho somou 17 jogos com 3 gols e 3 assistências, valor de mercado dele hoje de 15 milhões de euros, salário ainda maior do que nos tempos de Zenit, está faturando um caminhão de dinheiro. E é exatamente por causa dessa negociação alta de 20 milhões de euros e do salário astronômico que não dá para imaginar o Claudinho voltando ao Brasil tão cedo. Os clubes brasileiros que procuraram o pessoal do Elenco Esportes foram informados logo de cara que essa negociação é inviável, não há nenhuma intenção do Al Saad em se desfazer do jogador, e diante desse cenário o Claudinho vai aguardar pelo menos mais 1 ou 2 anos antes de voltar ao Brasil. Meio atacante de enorme qualidade, só 28 anos de idade, está fazendo o seu pé de meia para voltar ao Brasil um pouco mais para frente. Então, Claudinho é mais um daqueles que tem enorme bola, caberia por aqui, assim como Anderson Talisca e tantos outros, mas o retorno vai ficar um pouco mais distante. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, que procura clubes para Héctor Hernández, centroavante espanhol contratado na metade do ano passado. Nunca conseguiu brilhar com a camisa alvinegra, mas com o Dorival Júnior virou a última opção. Só para você ter uma ideia, ele nem sequer tem sido relacionado para os últimos jogos e perdeu espaço até para o Guinegão, que subiu recentemente das categorias de base. Foi do Guinegão o único gol na derrota do Corinthians por 2-1 para o Bahia nesse sábado. Dorival Júnior já solicitou aos dirigentes alvinegros que o negociem. Ele não quer mais contar com Héctor Hernández. Resta saber se o Dorival Júnior fica por bastante tempo no Parque São Jorge. Só para completar em relação ao Héctor Hernández, chegou sem custos, custa na casa dos 450 mil reais por mês e não vai nem para o banco de reservas desde 23 de julho.
Sua última partida foi há exatamente um mês, diante do Grêmio, empate em 1-1. Só para completar, 19 jogos, 2 gols e 1 assistência nessa temporada, desde que foi contratado, 24 partidas, 2 gols e 1 assistência, contrato até dezembro de 2026. Hora de falar sobre o Corinthians, para te explicar que história é essa de que o Timão pode receber, num futuro não tão distante, 5 bilhões e meio de reais. Essa história tem a ver com a eleição para presidente, não nessa segunda, na próxima a gente vai conhecer o sucessor de Augusto Melo. Nos últimos 2 meses, o Osmar Stabile ficou como um presidente tampão, embora o Osmar seja candidato e a eleição vai se dar apenas entre membros do conselho, ou seja, os conselheiros deliberativos do Corinthians vão eleger o próximo presidente. Um dos candidatos é André Castro, alguém absolutamente desconhecido da política corintiana e que se lançou candidato prometendo, garantindo ter um fundo estrangeiro que topa colocar esses 5 bilhões e meio de reais no Timão. Como é que se daria esse aporte? Segundo André, com a compra dos name rights do estádio, com a compra dos name rights do centro de treinamento, além de patrocínios na camisa. Quero te contar um pouquinho sobre quem é André Castro, tá? Antes só contar que essa notícia gerou enorme desconfiança entre membros do Conselho Deliberativo e sócios do Corinthians, todo mundo entendendo como uma grande mentira. Para se defender, o André assegurou, por meio de uma carta enviada ao Romeu Tuma Júnior, presidente do CD, e ao Miguel Marques, presidente do CORE, que vai apresentar garantias da existência desse fundo e dessa bolada antes da eleição. De qualquer forma, é importante contar quem é esse cidadão, que é conselheiro do Corinthians desde janeiro de 2024 e atua como assessor financeiro. Ele trabalha para um escritório que presta serviço à XP, ou seja, ele não é da XP nem funcionário da XP, e sim de um escritório menor. Mas seu histórico recente não é dos melhores. O André Castro foi processado pelo Banco Bradesco recentemente pelo não pagamento de 250 mil reais pela compra de um apartamento, e o pior vem agora. Ele apresentou um atestado de pobreza na qual se declarava pobre no sentido legal do termo, para que não tivesse que pagar custas dos processos aos advogados. E aí você tira suas próprias conclusões. Será que esse cidadão tem relações com alguém que pode colocar 5 bilhões e meio de reais no Corinthians? Só para completar, além do André, devem concorrer à presidência na próxima segunda-feira Osmar Stabile, Roxy Tadini e Ilmar Schiavenato, que tenta buscar apoios de pessoas ligadas a Augusto Melo. E você, o que pensa sobre tudo isso? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora fechar esse vídeo para repercutir uma informação dessa terça-feira publicada por Lauro Jardim, do jornal O Globo. O jornalista afirma que o Corinthians vai se tornar o clube que mais recebe dinheiro com direitos de transmissão do Brasil, graças a um acordo da LFU, a Liga Forte União, que acertou a renovação dos seus contratos com a Record e com a Cazé TV. Vou ler para vocês um trecho dessa matéria. A LFU renovou com as duas emissoras por mais 2 anos até 2029. Com a renovação, os valores totais dos contratos, incluindo Amazon e Globo, chegarão a 2 bilhões e 200 milhões de reais em 2029 para serem divididos entre os 11 clubes que estão no bloco da Série A. Esse montante representa o dobro da receita de direitos de transmissão dos clubes da LFU na comparação com 2024. A quantia também é aproximadamente 500 milhões de reais, superior aos que os clubes da Libra, que é a concorrente da LFU, vão receber em 2029, ou seja, uma diferença de 500 milhões de reais. A partir deste ano, o Corinthians passa a ser o clube que mais recebe dinheiro com direitos de TV e deve se manter no topo até 2029, ano em que o Timão deve receber 300 milhões de reais. Os acordos com Record e Cazé TV eram de 3 anos e agora passam a ser de 5, a exemplo dos contratos com Amazon e Globo. Enquanto o Corinthians passa a ser o clube que mais arrecada, o Flamengo não se cansa de reclamar por ter perdido um caminhão de dinheiro na renovação dos seus contratos.
O presidente atual BAP reclama demais do seu antecessor Rodolfo Landim por conta da perda de cerca de 100 milhões de reais por ano. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de usar o espaço para comentário. Também deixa seu like, se inscreve no canal. Quero falar agora sobre o Corinthians, que encontrou uma fórmula para tentar tirar seu transfer ban por conta daquela dívida de 33 milhões de reais com o Santos Laguna. E a solução veio de uma coisa que causou enorme irritação no Corinthians, a saída de Cauê Furquim, você sabe, né? Aquele atacante de 16 anos de idade que foi para o Bahia depois do pagamento da multa de 14 milhões de reais. O Corinthians pegou todo esse dinheiro, juntou mais 2 milhões e 700 mil e ofereceu ao Santos Laguna o pagamento de metade da dívida que tem com o clube mexicano à vista. Os outros 14 milhões e 700 mil, ou melhor, os outros 16 milhões e 700 mil seriam pagos em 6 parcelas. A resposta ainda não foi dada pelo time mexicano, mas existe otimismo no Corinthians de que a partir desse acordo, ou dessa proposta, em que se sugere metade do pagamento à vista em dinheiro, o problema possa ser resolvido. Por que o Corinthians tem pressa para solucionar essa questão? Primeiro, para poder inscrever novos atletas, e a ideia do Corinthians é contratar mais 3 jogadores além do Vitinho, que já está no BID, o Boletim Informativo Diário. Depois, porque o Corinthians sabe que pode a qualquer momento ser punido por conta de uma dívida de 40 milhões de reais com o Matias Rojas e por conta de uma dívida de 23 milhões de reais com o Tadjeres pela compra de Rodrigo Garro. E uma nova punição da FIFA nesse momento pode determinar a perda de até 6 pontos no Campeonato Brasileiro, que colocaria o Corinthians em grave risco de rebaixamento. Para evitar essa situação, o Corinthians se apressa e tenta chegar a uma solução com o clube mexicano. Só para completar, contar que o Corinthians enfrenta na noite desse sábado o Bahia, Campeonato Brasileiro, onde venceu apenas um dos últimos 10 jogos, pressão em cima do técnico Dorival Júnior, que tem uma série de problemas. Carrilho, Yuri Alberto e Memphis são as baixas mais importantes. Romero suspenso também não joga. O ataque do Timão deve ser bem diferente e inferior em relação aos titulares. Quero fechar o vídeo para te atualizar sobre a situação de Yuri Alberto. Nas últimas horas, um especialista ouvido pelo GE chegou a dizer que o Yuri Alberto precisaria de 3 meses para voltar a jogar por conta da cirurgia de retirada de uma hérnia inguinal. Isso significaria que o Yuri Alberto só ficaria à disposição de Dorival Júnior a partir de 14 de novembro. Péssima notícia para um Corinthians que tem jogos importantes, decisivos, e já não conta nesse momento com Memphis Depay, recuperação de uma lesão muscular que vai durar mais ou menos um mês, além de Carrilho, que só volta a jogar na próxima temporada por conta de uma cirurgia no tornozelo. Fui conversar com o pessoal do Corinthians até para confirmar esses 3 meses de ausência, com direito a 8 semanas de repouso. Esse especialista ouvido pelo GE chegou a falar que quem opera uma hérnia inguinal precisa ficar cerca de 2 meses sem qualquer atividade física. O Corinthians trabalha com dados e previsões e projeções muito diferentes. A expectativa é de que o Yuri Alberto esteja de volta no início do mês de outubro, ou seja, 1 mês e meio de recuperação. E o Corinthians se baseia para fazer essa projeção na recuperação de 2 atletas que também tiveram a retirada de uma hérnia inguinal nesse ano. O primeiro deles, o Gustavo Henrique, que operou no início de maio e voltou 1 mês e meio depois. O Hugo fez a mesma cirurgia, o Hugo lateral esquerdo, e está voltando a fazer atividades físicas depois de 1 mês de recuperação. A tendência é que ele precise de mais 15 dias para voltar a jogar. 1 mês e meio é mais ou menos o que pensa o Corinthians em relação a Yuri Alberto. Só para completar sobre o Timão, que segue em busca de reforços, mas antes precisa resolver seu transfer ban, aqueles 33 milhões de reais pendentes na FIFA por conta da compra que não foi paga de Félix Torres junto ao Santos Laguna. E você? Curtiu as informações? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.